interessante, irmãos, notarmos que a Bíblia Sagrada, ela não se preocupa em provar a existência de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma referência tentando provar a existência de Deus. Deus é e ponto final. Deus sempre existiu e ponto final. E a primeira vez que Deus, ou que a Bíblia menciona Deus, a primeira vez que a Bíblia revela Deus como Criador de todas as coisas. E no primeiro versículo que nós lemos do primeiro capítulo do livro do Gênesis, percebemos que Deus, ele é o Criador do tempo, Deus é o Criador do espaço e Deus é o Criador da matéria. Quando aparece a palavra princípio, se refere a tempo. A palavra céus se refere a espaço. E a palavra terra se refere à matéria. Então, Deus é a causa não causada. Deus é a causa não causada. Ele criou todas as coisas e não foi criado. Ele criou o tempo, o espaço e a matéria, e ele está fora de tudo isso, porém, ele interage com todas essas coisas a fim de relacionar-se com o ser humano. Então, Deus é espírito, Deus é eterno, Deus é atemporal e Deus é todo-poderoso. Então, a Bíblia, irmãos, como eu disse logo de início, não está preocupada em provar a existência de Deus. A Bíblia nos apresenta Deus como Criador, Deus como eterno, Deus como Espírito, Deus como atemporal e Deus como El Shaddai, o Deus todo-poderoso. E na minha palavra introdutória, eu gostaria de frisar algumas coisas importantes. E eu gostaria muito que você prestasse atenção e gravasse o que eu vou dizer. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Cremos em um só Deus. Ou seja, nós não cremos em vários deuses. Nós não cremos em várias divindades. Nós não somos politeísta, nós somos monoteísta. Nós cremos em um só Deus. Nós cremos no Deus uno, um só Deus. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado no seio do Pai e é da mesma substância do Pai. O que nós aprendemos aqui? Que Jesus Cristo, ele não foi criado como os anjos foram criados. Ele não foi criado como os seres humanos foi criado ou foram criados. Jesus foi gerado no seio do Pai. Ele é da mesma substância do Pai. Isso significa dizer que Jesus também é Deus, da mesma natureza, da mesma substância, da mesma essência do Pai. Então, Jesus é Deus. Ele é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito, consubstancial do Pai, por quem foram criadas todas as coisas. Os céus e a terra foram criados por ele. E também nós cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Então nós cremos também no Espírito Santo. E o Espírito Santo é, como o Pai, o Filho, adorado e glorificado. O que nós aprendemos aqui? Que o Espírito Santo também é da mesma substância, da mesma essência e da mesma natureza de Deus Pai. Ele também é Deus. Então, como se compreende isso aqui? Um Deus que é uno e, ao mesmo tempo, é um Deus trino. Existe apenas um Deus, mas esse Deus único,
é subsistente em três pessoas distintas e interrelacionada e completamente divina. Como compreender esse mistério da Santíssima Trindade? Outra coisa importante que eu quero que você grave aí, numa só e simples essência de Deus, há três pessoas distintas. Numa só e simples essência de Deus, há três pessoas distintas. Tão distintas entre si, por suas propriedades, que uma não pode ser a outra. Como é que se explica isso aqui, irmãos? Tão distinta entre si, que uma não pode ser a outra, porém, uma permanece na outra. Não é interessante? Existe três pessoas, um só Deus, subsistente em três pessoas. Essas pessoas são tão distintas por suas propriedades que não pode ser confundida com a outra. Porém, uma permanece na outra. Ou seja, Jesus não pode ser confundido com o Pai, ou seja, o Filho não pode ser confundido com o Pai com o Filho e o Espírito Santo com o Filho e com o Pai. Apenas um Deus uno, subsistente em três pessoas, mas essas três pessoas não se confundem entre si. Nós sabemos quem é o Pai, sabemos quem é o Filho e sabemos quem é o Espírito Santo. Sabemos que o Pai é o Criador de todas as coisas e que nós oramos a Ele em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Sabemos que quem morreu na cruz não foi o Pai. Quem morreu na cruz foi o Filho. Então não podemos confundir o Filho com o Pai e o Pai com o Filho. Sabemos também, irmãos, que o Espírito Santo procede do Pai e também procede do Filho. E que o Espírito Santo é a fonte da vida e também é aquele que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Mas ele não pode ser confundido com o Pai e com o Filho. Porque são três pessoas distintas que exercem papéis distintos, principalmente na criação do universo e na redenção do homem. Mas essas três pessoas distintas permanecem uma na outra. Mas quando separamos as pessoas para estudar, percebemos que Deus não deixa de ser Deus quando separamos Deus para estudar Deus. Quando separamos Jesus para estudar a pessoa de Jesus Cristo, ele não deixa de ser Deus. E quando separamos a pessoa do Espírito Santo para estudá-lo, ele também não deixa de ser Deus. Olha que coisa interessante. Muito bem, vamos lá. Deu um nó na cabeça aí, né? Mas a gente vai chegar lá. A doutrina da Santíssima Trindade é uma doutrina sólida, robusta e bem fundamentada nas Escrituras Sagradas, irmãos. A doutrina da Santíssima Trindade é uma doutrina sólida, robusta e bem fundamentada nas Escrituras Sagradas. O que eu quero dizer com isso? Que a doutrina da Santíssima Trindade não foi e não é uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana. A doutrina da Santíssima Trindade também não é uma invenção de qualquer outra religião ou de uma mente humana. A doutrina da Santíssima Trindade está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, de maneira sólida, robusta e fundamentada, de tal maneira que nós podemos crer piamente na doutrina da Trindade, crendo que há um só Deus, subsistente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os apóstolos e os irmãos da igreja primitiva criam na doutrina da Santíssima Trindade. Devemos crer e aceitar a doutrina da Trindade pela fé. Devemos crer e aceitar a doutrina da Santíssima Trindade pela fé. O que eu quero dizer com isso? Que essa doutrina, irmãos, jamais será compreendida pela razão humana. Essa doutrina jamais será compreendida pela consciência humana,
pela lógica humana, porque ela está além da lógica humana. Ela está além da razão humana, da consciência humana. A nossa lógica e a nossa razão é limitada. E não pode compreender algo que é ilimitado e que está fora do alcance da nossa mente e da nossa intelectualidade. Se você tentar compreender a doutrina da Santíssima Trindade usando apenas a lógica e a razão, o que vai acontecer com você? O que pode acontecer comigo? Duas coisas. Ou eu posso ficar louco, ou eu posso me tornar um herege. Por essa razão, precisamos aceitar a doutrina da Santíssima Trindade única e exclusivamente pela fé. Porque temos que crer pela fé que o Deus uno é também um Deus trino. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma substância única, uma única natureza, uma única deidade, uma única divindade subsistente em três pessoas distintas. Aí se você for para a matemática, 1 é igual a 3, correto? 1 é igual a 3? Não. Mas na divindade, 1 subsiste em 3. E 3 forma apenas um único Deus. Isso tem lógica? Não. Por isso que devemos aceitar isso ou esta doutrina única e exclusivamente pela fé. Muito bem. Abra sua Bíblia aí, mantenha aberta agora. Veremos agora, irmãos, ainda que de maneira indireta e implícita, a doutrina da Santíssima Trindade no Antigo Testamento. Depois nós veremos a doutrina da Santíssima Trindade no Novo Testamento. O versículo que eu acabei de ler, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem estava aqui na escola dominical domingo retrasado, pela manhã, eu expliquei um pouco sobre essa expressão Deus. A palavra Deus, vocábulo Deus aqui, o sujeito Deus, nesse texto é Elohim. E Elohim, nós sabemos que é plural. O verbo está no singular, criou Deus, e o sujeito Deus está no plural. O que isso nos revela? Que há uma pluralidade na unidade. Lá no princípio da criação estava presente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus Pai projetou, o Filho criou e o Espírito Santo deu vida à criação. Então, nesse nome Elohim, nós temos uma pluralidade na unidade. Um único Deus subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uno em essência e trino em pessoa, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Então, o nome Elohim, o vocábulo Elohim, que aparece aí no primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está no plural, indicando que Deus é um Deus uno, mas também um Deus trino. E esse Deus trino estava lá, criando, dando vida ao universo. Agora abra comigo lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo 26. 1:26. E disse Deus, aí vem a informação: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós temos aí o verbo façamos, o vocábulo que vem do verbo fazer, façamos, que também é plural. Quando Deus decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança, do pó da terra, e soprar nesse homem o fôlego de vida, ou espírito de vida, ele usou a palavra: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que nós aprendemos aqui? Que há uma pluralidade interna na divindade. Há uma pluralidade interna na divindade.
o verbo façamos indica, ainda que de maneira indireta, implícita, as três pessoas da Santíssima Trindade trabalhando na formação do ser humano, trabalhando na criação do homem. Então percebemos aqui, irmãos, nesse texto, as três pessoas divinas trabalhando na criação do ser humano. Então temos aqui o quê? Ainda que de maneira indireta, a doutrina da Santíssima Trindade. Agora veja comigo o versículo de número 22, do capítulo 3. Abra aí, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Achou aí? Eu vou ler aqui então. Então disse o Senhor, Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E aí continua o texto. Perceba que aparece aí o pronome nós. Antes do homem pecar, ele vivia no estado de inocência. O homem só conhecia o bem. Até aquele momento, antes de pecar, o homem não conhecia o mal. Nem de maneira experimental, experiencial, nem de maneira prática, apenas de maneira teórica. Porque o homem ainda não tinha tido contato com o que era mal, com o que era ruim. Apenas com aquilo que era bom. Mas após pecar, o homem experimentou o mal e passou a ter consciência também do mal. Então Deus, ao descer no jardim para falar com o homem, ele disse, o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Veja que aparece o pronome aí, nós. Então o que nós percebemos aqui? A doutrina da Trindade, ainda que de maneira indireta, presente no Antigo Testamento. Por que eu estou sendo repetitivo, irmãos? Porque alguns ensinam por aí que a doutrina da Santíssima Trindade não está presente no Antigo Testamento e muito menos no Novo Testamento. E que essa doutrina foi uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estou provando na Bíblia Sagrada que essa doutrina é tão antiga quanto antigo é Deus. O eterno como eterno é Deus. Melhor dizendo, né? O eterno como eterno é Deus. Então, essa doutrina não é uma invenção de um teólogo, de um filósofo, de um pensador. Ela está bem exarada, alicerçada e fundamentada nas Escrituras Sagradas. Ainda que alguém queira negá-la, não vai conseguir. Porque nós temos evidências bíblicas, textos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, provando que Deus é uno, mas também é trino. Eu acabei de mostrar um para os irmãos aqui. Façamos, mostrei, Elohim, pluralidade na unidade. O homem é como um de nós, mas uma prova da Trindade no Antigo Testamento. Agora, por gentileza, abra aí em Gênesis capítulo 11, versículo 6 e versículo 7. Os irmãos encontraram? Essa doutrina, irmão, só pode ser bem aproveitada se nós lermos a Bíblia, né? Porque jamais iremos compreender isso à luz da filosofia ou da ciência, apenas à luz da Bíblia Sagrada. Os homens estavam concentrados no Vale de Sinear, os homens que saíram depois do dilúvio, né? Os descendentes dos filhos de Noé, e eles tentaram construir uma cidade e uma torre que tocasse o céu. E o texto, capítulo 11, nos informa que aquela geração, os descendentes de Noé, falavam apenas uma língua, apenas um idioma. E eles estavam descumprindo uma ordem de Deus, que era multiplicai, crescei
e enchei a terra. Quando eles se concentraram no vale de Sinear e projetaram construir uma cidade, uma grande torre para tocar os céus, estava desobedecendo diretamente esta ordem do Deus Criador de crescer, multiplicar e encher a terra. Então aparece um texto, uma frase importante, uma palavra importante. Desçamos e confundamos as suas línguas. Mais uma vez aparece aí, irmãos, a palavra desçamos, que está no plural. Mais uma vez temos uma prova bíblica de que a doutrina da Trindade aparece no Antigo Testamento. E que nós podemos crer nessa doutrina piamente, sem duvidar, porque ela é bíblica, ela é sólida, ela é robusta e ela é fundamental para a vida do crente. Ela é fundamental para a vida da igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Agora vamos para o Novo Testamento. Já provamos no Antigo Testamento que a doutrina da Santíssima Trindade está bem fundamentada lá. E agora vamos provar no Novo Testamento que essa doutrina também é robusta, sólida e muito bem clara no Novo Testamento, até mais do que no Antigo Testamento. Agora abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Vou abrir aqui a minha também. Mateus capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Vou esperar que os irmãos encontrem, para que possamos fazer a leitura. Quem achou, diga amém. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele, como uma pomba, e eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós temos aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, as três pessoas da Santíssima Trindade simultaneamente. Jesus sendo batizado, saiu logo das águas, o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz no céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quem estava na água? Jesus, o Filho. Quem desceu do céu? O Espírito Santo sobre ele, sobre Jesus. E quem falou do céu ao Filho? Deus, o Pai. Então nós temos aqui simultaneamente as três pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo e o Pai falando do céu ao seu Filho. Então aqui fica ainda mais clara, irmãos, a doutrina da Santíssima Trindade. Quando alguém questionar você, perguntar para você e querer inquirir você acerca das provas bíblicas dessa doutrina, você tem onde recorrer. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você tem textos que podem provar a doutrina da Santíssima Trindade. Se alguém perguntar para você e disser para você, prove para mim, biblicamente, onde está no Antigo e no Novo Testamento a doutrina da Santíssima Trindade. Você vai abrir onde? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Capítulo 3, verso 22. Capítulo 11, versículo 6 e 7. Isaías capítulo 6, versículo 8. Lembra o que está escrito lá? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Mais uma vez aparece o pronome nós, indicando que ali se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito bem. Abra comigo agora, mais uma vez, por gentileza, estou finalizando. Capítulo 13, versículo 13
da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vou abrir aqui também. A segunda carta, capítulo 13, versículo 13. Vou esperar que os irmãos encontrem, porque hoje nós temos que ler bastante textos bíblicos. Os que acharam, digam amém. Muito bem, então vamos lá, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Aqui na bênção apostólica, no final da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aparece mais uma vez, de maneira muito clara, de maneira explícita, a doutrina da Santíssima Trindade. Paulo menciona a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então aparece aqui mais uma vez as três pessoas da Santíssima Trindade. Agora, irmãos, quando dizemos assim, que existem três pessoas na Santíssima Trindade, não queremos dizer, ou não estamos dizendo que há três deuses. Não. Há apenas um Deus subsistente em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. E as três pessoas são da mesma natureza, da mesma essência e da mesma substância. A substância do Filho não é igual à substância do Pai. Não é igual à substância do Espírito. Não é igual, pastor? O senhor não está se confundindo aí, não? Não, é a mesma substância. Igual é diferente de mesma. É a mesma substância. A substância do Filho e do Espírito é a mesma substância do Pai. Então temos o quê? Um Deus uno, subsistente em três pessoas. Um Deus que é uno, mas também é trino. Muito bem. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Corre para lá também. 1 de Pedro. Deixa eu abrir aqui, capítulo 1, versículo 2. Vou esperar que os irmãos encontrem para fazermos a leitura e já finalizarmos. Finalizamos aqui o estudo bíblico. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Mais uma vez temos aqui o Pai que elege, não é verdade? O Espírito que santifica e o Filho que salva pelo seu sangue. Então nós temos aqui, irmãos, as três pessoas da Santíssima Trindade envolvida na obra da redenção do ser humano. O Pai elege, o Filho salva pelo sangue e o Espírito Santo santifica. Ou seja, o Pai projetou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou a salvação no coração do ser humano. Então nós temos aqui mais uma prova bíblica da existência da doutrina da Santíssima Trindade. Agora, para finalizar esse ponto, e já ir para a conclusão, abra comigo Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Vou para lá também. Efésios, capítulo de número 4, versículo 4 ao versículo de número 6. Vou dar um tempinho para os irmãos encontrarem, para que possa acompanhar essa leitura. Posso fazer a leitura, irmãos? Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui nós temos o quê? A estrutura trinitária da divindade. Nós temos aqui, no versículo de número 4, um só Espírito, que é o Espírito Santo. Um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e um só Deus e Pai, que é o Deus Pai. Então nós temos aqui a estrutura trinitária da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho
e o Espírito Santo. E eu finalizo aqui, irmãos, agora. Alguém diz por aí, alguns teólogos, que a doutrina da Santíssima Trindade foi criada tardiamente. Na verdade, a palavra, o vocábulo Trindade não aparece na Bíblia. Você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia a palavra Trindade, cunhada lá, Trindade. Ela foi cunhada e foi criada por Tertuliano. Tertuliano foi quem criou essa palavra, mas ele não criou a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela já existia antes de Tertuliano criar a palavra Trindade. Porém, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., houve um grande debate. Mas o debate não foi para criar a doutrina da Santíssima Trindade, foi apenas para reafirmar e ratificar a doutrina da Santíssima Trindade. Por quê? Se levantou um presbítero, um bispo chamado Ário, e esse bispo negava a divindade de Cristo. Ele disse que Jesus era apenas uma criatura exaltada, uma criatura elevada, mas que Cristo não era Deus. Então, esse presbítero, ou aquele presbítero, negava a divindade de Cristo. Ele negava que Cristo era da mesma essência, da mesma natureza, da mesma substância do Pai. Portanto, ele dizia que Jesus não era Deus, como Deus. O Pai é Deus. Então, o Concílio de Nicéia reuniu alguns presbíteros, alguma liderança da igreja, para combater a doutrina de Ário e reafirmar a doutrina da Santíssima Trindade. Logo depois, em 381 d.C., houve outro concílio, que foi o Concílio de Constantinopla, também para resolver outra heresia. Qual era a heresia dessa vez? Apareceu alguém negando que o Espírito Santo era Deus. O Espírito Santo era apenas uma força ativa, uma energia, uma coisa emanente, mas que o Espírito Santo não era Deus. E o Concílio de Constantinopla se reuniu para reafirmar, mais uma vez, a divindade do Espírito Santo. Para dizer que tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo é Deus. Da mesma natureza, da mesma essência e da mesma substância. E aqui eu finalizo dizendo o seguinte, irmãos. Precisamos crer, aceitar pela fé a doutrina da Santíssima Trindade, porque ela é fundamental para a vida cristã, para a fé e para a vida da igreja. Sem essa doutrina bíblica, a igreja pode incorrer no risco de entrar pelo caminho das heresias. Você sabe que existem várias denominações atualmente, melhor dizendo, que não acreditam na doutrina da Santíssima Trindade. Existe um grupo que a gente gosta de ouvir, de cantar até nas nossas igrejas, né? Mas eles são unicistas. Você sabe quem é esse grupo? Qual é esse grupo? Voz da Verdade. Eles são unicistas. Eles creem que apenas Deus, Pai, é Deus. Eles negam a divindade do Espírito Santo. Mas crê só em Deus como Deus. E sabe também que esse testemunho de Jeová nega a divindade do Espírito Santo. E também nega a divindade de Jesus Cristo. Você sabia disso? Quando você pega a tradução, estou finalizando, pastor, a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, e você vai lá, e no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Você já leu esse texto? Lá na tradução do Novo Mundo está, o Verbo era um Deus, e aparece com minúsculo. O Verbo era um Deus, não o Deus. Então, as Testemunhas de Jeová não acreditam em Jesus como Deus. E também nega a divindade do Espírito Santo. Para as Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é apenas uma força ativa e não Deus. Por isso que eu fiz questão de trazer, irmãos, hoje, claro que de maneira muito sucinta e rasa, esse estudo sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Porque você pode ser abordado aí na rua por uma pessoa que não crê que Jesus é Deus, que não crê que o Espírito Santo é Deus. E aí vai pedir para você uma prova bíblica e você, a partir de hoje, tem alguns elementos bíblicos para provar para essas pessoas, mesmo que ela não creia ou não acredite, mas você tem
base bíblica para você não ser confundido por elas, pelo menos. Não é verdade? Se você não conseguir convencê-las, pelo menos você não será o quê? Convencido. Você não será enganado.